Boa tarde a todos. Agora vamos apresentar o trabalho da matéria Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos, intitulado como Nano e Microplástico nos Ecossistemas Aquáticos, Impactos Ambientais e Efeitos sobre os Organismos. Os integrantes são Davidson de Almeida, Gabriela Gonçalves, José Brian, Luísa Mari, Samuel Natan e Tiago Luiz. Então, a entrada do plástico no mercado, baixo custo e alto consumo. Então, a produção e comercialização dos plásticos iniciou-se no século XIX e no século XX, onde ocorreu uma significativa expansão, uma grande expansão. E entre 1950 e 2016, a produção passou de 1,7 para 322 milhões de toneladas. E desse jeito, consequência desse consumo de produtos manufaturados por esses polímeros, são gerados grandes quantidades de resíduos, que nem sempre são reciclados ou reutilizados. Então, são lançados de forma direta ou indireta no ambiente, causando uma série de danos. A resistência a tratamentos químicos, térmicos e a degradação, os plásticos podem ser encontrados nos mais variados ambientes, tais como solo, água, ar, lodo de esgoto, águas tratadas, sedimento e outros. Assim, as atividades antrópicas e industriais são consideradas altamente impactantes, pois são as principais fontes de inserção de plástico no ambiente. Os materiais plásticos correspondem de 60 a 80% dos detritos encontrados nos oceanos, proveniente das atividades antrópicas. Logo, a utilização do plástico se dá pelo seu baixo custo, alta durabilidade e também por sua resistência à radiação, produtos químicos, pressão, dentre outros. Existem muitos tipos de plásticos e 5 desses correspondem a 90% da demanda no mundo, que é o polipropileno, abreviado é o PP, polietileno, PE, o policloreto de vinila, que é o PVC, o poliestireno, que é o PS, e o polietileno tereftalato, que é o PET. Entre eles, o policloreto de vinila, o PVC, e o polietileno tereftalato, que é o PET, são os mais conhecidos. Existe uma classificação para esses plásticos, como a gente pode ver na imagem, que os microplásticos eles vão ser divididos em dois tipos. Os primários, que são os liberados no ambiente com pequenas partículas, que são os pellets, que são esferas utilizadas como matéria-prima para a produção de plásticos maiores, e as microesferas adicionadas em cosméticos, pastas dentais, esfoliantes e outros produtos de higiene. E tem os secundários, que resultam da degradação de objetos maiores, como as fibras oriundas de roupas sintéticas, carpetes e tapetes, que são liberados por atritos como de pneus, também em asfalto, fragmentos de sacolas de supermercados, garrafas de PET e rendas de pesca, resíduos plásticos expostos às intempéries ambientais, como raios UV, temperatura, umidade e ação das ondas, e restos de materiais impregnados no cultivo agrícola, como as estufas, telas de sombreamentos e filmes para cobertura do solo. Como consequência dos usos múltiplos dos plásticos, grandes impactos ao ambiente são gerados, uma vez que a destinação dos produtos manufaturados a partir desses polímeros são lançados ao ambiente de forma indiscriminada. Todavia, medidas de preservação ambiental estão sendo adotadas, sendo a prática de reciclagem a mais comumente utilizada. Nesse enfoque, estudos ressaltam a importância da reciclagem de plásticos pela economia de matéria-prima e energia para a fabricação de novos materiais, sendo que a destinação final dos mesmos em aterros sanitários configura um desperdício desses recursos.
No Brasil, cerca de 21,7% dos plásticos foram reciclados em 2011, representando aproximadamente 953 mil toneladas por ano. Então, visto que grande parcela do plástico ainda não é reciclada e ou reaproveitada, esse é lançado de forma inapropriada no ambiente, tornando-se um recalcitrante ou susceptíveis à degradação por processos bióticos e abióticos. Então, ele pode ser degradado através da radiação UV, a ação mecânica e a hidrólise, que é de fundamental importância, então, na fragmentação e disponibilização do plástico para os micro-organismos. Assim, o processo de degradação gera partículas em escalas meso, micro e nano, os quais são classificados em mesoplásticos, microplásticos e nanoplásticos. Foi nos anos de 1971 e 1972 que se observou pela primeira vez partículas de plástico no ambiente marinho. No entanto, foi somente em 2004 que o termo microplástico se tornou mais comum. Até hoje ainda é discutida a questão da definição do termo nanoplástico, que é outro termo utilizado para partículas de plásticos menores. Enquanto alguns autores consideram microplásticos sendo partículas com dimensões menores que 5 milímetros, outros dizem usar o termo nanoplástico para definir pequenos plásticos, que são partículas simples, como forma homo ou heteroagregados, com dimensões de 1 nanômetro a 1 micrômetro. Em ambientes aquáticos, as fontes de inserção de partículas de dimensões nanomicroplásticas são as produzidas para propostas específicas, tais como produtos cosméticos, tintas de impressoras e produção de fármacos, a fragmentação de plásticos devido à forte degradação por raios UV, ação mecânica, hidrólise e atividade microbiana, além de sistemas de tratamento de água, que no caso são biosólidos e efluente líquido. Estudos apontam que em ambiente marinho, de 70 a 80% do microplástico existente nas águas oceânicas são provenientes de rios, os quais são resultantes de ações antrópicas. Em relação aos impactos do plástico no meio aquático, de uma maneira geral, esses contaminantes, quando presentes no meio, eles podem causar um desequilíbrio na cadeia alimentar dos seres vivos e, por consequência, acabar afetando também a saúde humana. Alguns estudos mostram que nanopartículas de poliéster fabricadas comercialmente são transportadas através da cadeia alimentar aquática de algas, que posteriormente são ingeridos por zooplâncton e depois ingeridas por peixes, o que acaba afetando, consequentemente, a ingestão dessas nanopartículas, elas acabam afetando o metabolismo lipídico desses peixes. Porém, apesar de já terem sido detectados em vários organismos e de todos os níveis na cadeia alimentar, desde a predadores até a nível de base de cadeia, ainda não existem evidências que as partículas bioacumulam ou biomagnificam ao longo desse processo. A bioacumulação ela é mais voltada para uma substâncias que são acumuladas nos tecidos dos organismos, enquanto biomagnificação é o fenômeno relativo ao acúmulo progressivo de substâncias de um nível para outro dentro da cadeia alimentar. Diferentemente dos poluentes, nos quais existe uma concentração maior nos predadores de topo da cadeia alimentar e não na base, no caso dos microplásticos isso não acontece, o que aparentemente quer dizer que as partículas que são assimiladas por esses organismos, cedo ou tarde, elas irão sair de alguma forma, ou causar a morte do animal e não serão necessariamente passadas para frente ao longo da cadeia alimentar. Essas partículas elas podem ter alguns efeitos físicos no organismo
dos seres vivos que têm o contato ou absorção dessas micropartículas. Elas podem ser absorvidas pelo organismo através de barreiras imunológicas, podem ultrapassar nossas barreiras imunológicas e sistemas de defesa, e tendo um impacto direto nos nossos órgãos, tecidos e até mesmo em funcionalidade de algumas células, o que pode ocasionar alguns efeitos tóxicos e aí até letais aos seres que têm contato com esse tipo de material. Desse modo, nesse sentido, vários estudos têm alguns resultados mostrando os danos causados em crustáceos, vários tipos de vertebrados, em peixes, algas e até mesmo em zooplâncton. Em humanos, as principais causas de contaminação por nanoplástico, elas ocorrem por vias aéreas, pela respiração ou inalação do microplástico suspenso, o contato com produtos de uso pessoal, consumo de alimentos e água contaminada, essa contaminação ela pode ter alguns efeitos diretos e indiretos na homeostase do organismo. De uma maneira geral, os impactos causados pelos plásticos no meio ambiente, ela afeta todo o ecossistema, não só o meio natural ou ecossistemas aquáticos. Elas acabam gerando impactos que voltam até mesmo para a gente. Eu vou falar um pouco dos efeitos químicos do plástico em organismos aquáticos. As imagens retratadas neste slide, elas demonstram danos físicos, porque os efeitos químicos do plástico no organismo é algo imperceptível aos nossos olhos. Plástico como esses, que estão presos ao corpo desses animais, eles vão sendo degradados e eles vão se tornando nano e microplásticos. Estes persistem em ambientes aquáticos, causando efeitos ecotoxicológicos e por vezes deletérios nesses organismos. Esses efeitos tóxicos eles vêm sendo estudados, caracterizando seus danos letais e subletais em organismos como algas, organismos ciliados, invertebrados, crustáceos, peixes e o próprio zooplâncton. Os microplásticos eles têm mostrado a capacidade de reduzir o processo fotossintético e crescimento de microalgas, por exemplo, provocando efeitos negativos na cadeia alimentar do zooplâncton, que acumula e possivelmente provoca sequelas em brânquias, estômago e hepatopâncreas de caranguejos, além de induzir alterações nos tecidos e biomarcadores de peixes. Os efeitos químicos das micropartículas ingeridas ou inaladas por seres humanos e demais animais, eles podem ser vetores de micro-organismos e contaminantes, como poluentes orgânicos persistentes, como que são chamados de POPs, que são compostos sintéticos resistentes à degradação no ambiente. Bom, há dois tipos de substâncias associadas às partículas. As que já vêm com o próprio plástico, comumente utilizadas para conferir propriedades especiais, como os fitalatos e o bisfenol A, ambos conhecidos como disruptores endócrinos, ou seja, eles têm aquela capacidade para alterar o funcionamento do sistema hormonal, e tem aquelas substâncias que elas são absorvidas pelos microplásticos, que podem incluir metais pesados e POPs. Pois bem, aqui eu chamo a atenção para os efeitos químicos do bisfenol. Mas o que seria o bisfenol? O bisfenol ele é um composto químico que ele é amplamente utilizado pela indústria e ele está presente em tintas, resinas, latas, embalagens e materiais de plásticos de uma forma geral. Quando esse composto ele escapa para o meio ambiente, colados nos microplásticos, além da poluição visual antes de se tornarem microplásticos, que é um efeito físico, eles também causam poluição química. Uma vez no ambiente e no organismo, o bisfenol ele se comporta como uma espécie de disruptor endócrino, podendo causar esterilização, problemas comportamentais, diminuição da população, entre outros efeitos que já foram comprovados com estudos.
Quando os microplásticos contendo bisfenol eles vão parar no ambiente, eles podem causar reduções em populações de golfinhos, baleias, veados, furões e prejudicar também o desenvolvimento de ovos de aves, causar deformações sexuais em espécies de répteis, peixes e alterações na metamorfose de anfíbios, né, além de outros danos. Para se ter uma noção da gravidade do assunto, 3 pesquisas foram realizadas na Universidade Federal do Pará. E elas mostraram que 30% dos peixes amazônicos eles têm o intestino contaminado por microplástico. Então é algo que faz com que permite que a gente reflita com relação ao uso de plástico e o potencial que esse composto ligado a micropartículas, né, do plástico eles podem ocasionar na nossa biodiversidade. E falando um pouco sobre os instrumentos legais que existem quando a gente se trata desses assuntos que nós falamos, é indiscutível que a expansão da produção de plástico em todo o mundo, eles geram impactos que abrangem tanto a esfera ambiental, social e econômica. E pensando nisso, não existe uma padronização de metodologias que inspecione os impactos que dificultam a confiabilidade dos resultados, tanto quanto na ausência de instrumentos legais, quanto na quantificação de limites aceitáveis do nano e microplástico no ambiente. Então, é passível de ser visto que a legislação brasileira que está em vigor, ela não efetiva nenhuma, ela não dispõe de nenhum valor de números máximos ou mínimos que são toleráveis, que sejam seguros à saúde. E ainda assim, os efeitos oriundos do plástico em água doce, eles são bem menos explorados quando são comparados em ambientes marinhos. E dessa forma, é importante, né, que se realize estudos de monitoramento em ambientes de água doce para a gente saber até que ponto esse local está sendo infectado com os nanos e microplásticos. Essas são as referências que nós utilizamos para escrever o nosso trabalho. E nós agradecemos a atenção de todos. E se aí tiver algum tema, alguma pergunta que alguém queira realizar, é só fazer que a gente está aí para responder e debater sobre qualquer coisa. Muito obrigada.